Boa noite, todo mundo aí entrando, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram vai entregando aí os convites. Só posicionar aqui, só um minutinho, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu estou em um local novo, vocês estão vendo, né? A gente vai revezar um pouco, hoje eu não estou no consultório, estou aqui gravando dentro de um estúdio e espero que vocês gostem aí desse formato, tá? Mais um minutinho, bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os pilares da envelhecência, né? Falar aí a base disso tudo. A gente vem estudando, a gente vem trocando ideias, vem entendendo esse processo. E é bem interessante fazer parte disso e levar um pouco aí de conhecimento, um pouco de ideias sobre a envelhecência, tá bom? Hoje os comentários ficaram abertos, tá? Então quem quiser fazer pergunta, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, que a gente vai interagir mais hoje. Como eu disse para vocês mais cedo, hoje vai ser praticamente um monólogo, farei sozinho, mas estarei com todos vocês aí me ajudando na live de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre os pilares da envelhecência. Então vamos pensar um pouquinho, quando a gente pensa em envelhecência, muita gente me pergunta ainda o que seria a envelhecência, né? Teoricamente, a envelhecência é a transição da vida adulta, do adulto para o idoso. Se a gente fosse fazer uma analogia, ele poderia ser comparado com a adolescência, né? Que você sai da criança para o adulto. E a envelhecência seria do adulto para o idoso. Mas o que a gente tem que entender, e aonde eu sempre penso, a envelhecência ela não pode ser limitada apenas a uma faixa etária de 45 anos para cima. Eu acho isso um fator limitador. E na verdade a gente tem que pensar na envelhecência como um estado de espírito, como uma filosofia, uma forma que você tem de encarar o processo de envelhecimento de forma positiva e ativa, né? Então, a envelhecência, em resumo, ela é isso. Ela é um estado de espírito que você se encontra, que você adota, que encara o processo de envelhecimento de uma forma positiva e ativa. Como eu já disse em alguns vídeos, tem lá no YouTube já alguns vídeos que a gente já vem falando, o nosso intuito não é romantizar o envelhecimento. O nosso intuito é envelhecer de forma ativa e positiva. O que seria esse envelhecer de forma ativa e positiva? Eu tenho certeza que vocês têm amigos, como também tenho amigos, que quando a gente conversa sobre envelhecimento, sempre ou na maioria das vezes, o envelhecimento ele é visto como algo negativo, como algo punitivo. E de fato, quando a gente para analisar, ele pode ser isso mesmo, ele pode ser isso, mas depende muito da forma que nós vamos conduzir esse processo. Hoje, recebi até essa pergunta, a pessoa perguntou: Leandro, qual é a idade ideal para começar a se preocupar com o envelhecimento? Eu falo que isso é muito relativo, eu acho que cada um tem o seu momento para poder entender e começar a planejar essa questão do envelhecimento. Mas eu de antemão falo o quê? O quanto antes, tá? O quanto antes. Eu acredito que quanto antes você começar a planejar, agir para como é que eu posso falar? Fazer uma gestão boa do processo de envelhecimento, você vai ter uma velhice melhor. Então, vamos falar um pouquinho dos pilares. Quando eu começar a falar dos pilares, vocês podem fazer perguntas ou podem também contribuir. Eu divido a envelhecência basicamente em 4 pilares, tá? Em 4 pilares. Eu falo de gestão física, a gestão emocional, a gestão espiritual e a gestão financeira. É importantíssimo a gente ter esses 4 pilares. Lógico, com o tempo pode surgir mais pilares, tá? Mas inicialmente vamos pensar nesses 4 pilares, que é a física, emocional, espiritual e
financeira. Quando a gente fala saúde física, eu vou botar ele em dois grupos, tá? Exercício e alimentação. Então, quando a gente fala de saúde física, a ingestão física, a gente tem que pensar nesses dois itens, exercício e alimentação. Quando a gente fala desses dois itens, a gente tem que lembrar dos bons hábitos. Quando a gente pensa em mudança, geralmente é um pouco assustador dentro de um cenário. Então, quando você geralmente toma a decisão ou precisa tomar a decisão da mudança, ele sempre está relacionado, mais na maioria das vezes, né, com a questão de saúde. Você vai no médico, vai em um profissional de saúde e lá você recebe a notícia que você está com colesterol alto, está com a glicose, está hipertenso, alguma coisa alterada no teu corpo. E a partir disso você procura a mudança dos novos hábitos. Então, quando a gente fala de gestão física, a gente fala de exercício físico e de alimentação. Mudança de alimentação, um desafio muito grande para muitas pessoas, mas hoje eu falo que os profissionais da nutrição, os nutricionistas, estão cada vez melhores nesse quesito. Então, fazer uma reeducação alimentar não é mais tão desafiador como antes. E também a gente pode considerar a questão das redes sociais. Hoje nós temos aí muitos profissionais compartilhando conteúdos de muito valor sobre a gestão física, aonde engloba exercício físico e também a questão da alimentação. Uma das coisas que eu vejo bastante dentro do nosso dia a dia é a resistência a essa mudança, né? O exercício físico talvez ele esteja aí dentro do cenário não vou falar com mais resistência, porque isso é muito individual, mas muita gente não encara o exercício físico como importante. Eu assisti uma série esse final de semana, até vou postar depois no meu history, falando como envelhecer, como viver 100 anos, me fala a memória, que é no Netflix, tá? E muito interessante a fala dessa série, porque sempre está associado, independente da região, a alimentação e atividade física. Então, independente da região do mundo aonde as pessoas chegam ali, ultrapassam os 100 anos, elas têm em comum esse aspecto de alimentação e atividade física. E quando a gente fala de alimentação, muita gente já começa a pensar em privações. Não pode mais comer aquilo, não pode mais comer outra coisa, e começar a ter várias restrições. Vocês sabem, eu sou fisioterapeuta, não sou o cara mais apto para falar de questão alimentar. Nós teremos outras pessoas dentro aqui dessas lives falando sobre alimentação. Já tivemos inclusive a doutora Aline Feltrin falando um pouco sobre isso. Mas quando a gente pensa em alimentação, eu vou dar meu exemplo. Eu estou num processo de reeducação, estou num processo de envelhecência, onde eu estou na fase inicial de novos hábitos, né? Então a alimentação está sendo um grande desafio. Gosto muito de refrigerante, quem convive comigo sabe, e eu estou estou já no processo e estou conseguindo me livrar aos poucos do refrigerante. Parece simples, né? Mas é algo que é bem desafiador, bem desafiador. Eu acho interessante que tem algumas comidas que quando eu peço ou saio para jantar ou almoçar, a vontade de tomar refrigerante ela vem junto com a fome, mas eu estou segurando, estou aí trocando por suco, estou trocando por água e tá indo, tá? Fácil não está sendo, porque a vontade às vezes é muito grande. Mas como eu digo para vocês, você pode procurar um profissional e ter aí uma ajuda para facilitar esse processo. E o mais importante é que é um processo, tá, pessoal? Não é algo que você vai falar assim, a partir de agora, pode até tentar, mas entenda que as falhas durante o processo elas poderão ocorrer, e caso ocorra, não desista do processo, é só um ajuste, tá bom? Vamos entender um pouquinho também sobre exercício físico, né? Eu acredito, falar que esse é o mais importante, não seria talvez essa definição, mas isso é fundamental. Eu acredito que fazer atividade física regular
ele é um dos passos mais importantes dentro da envelhecência, ou seja, no teu futuro. A atividade física regular, ela pode se dar de várias formas. Estava num debate que as pessoas falavam assim, Leandro, uma pessoa que toma conta de casa, mas não vai para academia, ela faz atividade física regular? Se você for considerar as atividades que ela realiza dentro de casa, ou até num trabalho, às vezes que exija mais fisicamente, é proporcional ou maior do que um treino de academia. Eu gosto de dar esse exemplo sempre, falando das pessoas da zona rural, né? Que eles arrumam a plantação deles, a roça deles, né? Eles montam um cavalo, eles vão colher frutas, cuida da galinha, cuida do porco, agacha, levanta, carrega saco de ração e carrega saco de sal, e assim ele vai indo. E se você for parar para analisar, ele tem um ritmo de vida muito intenso, e isso pode sim ser considerado como atividade física. Uma vez eu estava com um paciente que é da zona rural, acorda às 5 horas da manhã, trabalha até 5 horas da tarde, intenso com questão de pecuária, e ele estava muito chateado porque ele foi no profissional e falou assim, você é sedentário, você tem que ir para academia. E foi quando ele falou, doutor, minha vida é atividade física. Não, mas o que vale é atividade na academia. E eu, Leandro, discordo muito dessa visão, porque eu acredito que a atividade física é aquela que você faça com regularidade, aonde você vai mudar a sua frequência cardíaca, é onde você vai ter ali intensidades distintas durante um dia. O fato de estar na academia por 1 hora ou 1h30 também não significa que você deixou de ser sedentário. Todos nós sabemos que tem gente que vai para a academia só para conversar. Tem gente que vai para a academia, passa 1 hora na academia e não consegue fazer 3 exercícios e nem suado fica. Então, assim, estar na academia não significa não ser sedentário. O que vai definir a questão da tua atividade física é a intensidade que você dá dentro das tuas atividades. Então, eu acho muito injusto às vezes as pessoas rotularem pessoas que não frequentam academia ou qualquer outro tipo de esporte, mas trabalham intensamente durante o seu dia fisicamente, ser considerado às vezes como sedentário, tá? Então, essa é a opinião que eu tenho. Fiquem à vontade também para discordar, mas é isso. A saúde física, ela é dividida em alimentação e atividade física, em exercícios. A segunda, a gente vai falar um pouquinho, o segundo pilar, a gente vai falar sobre a gestão emocional. A gestão emocional vem se tornando um grande desafio, eu acho que da nossa geração e na verdade de todas as gerações. Quando a gente fala da parte emocional, gestão emocional, eu divido ela nos aspectos sociais e no aspecto de afeto e acolhimento, tá? A primeira coisa que você vai ouvir quando começar ou começou a mudar os hábitos, a tentar aí uma vida um pouco diferente em relação ao seu dia a dia, vai ser dentro de casa ou de amigos próximos, algum tipo de piada ou de frases, eu falo, que tiram a tua motivação. Então, isso vai ser bem comum. Então, a dica que eu dou nesse momento é você seguir firme no seu propósito, que o propósito a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, também nessa série mostrou que o isolamento social, você não socializar, ele pode diminuir até em 15 anos a tua expectativa de vida. O ser humano é um ser social, ele precisa conviver em sociedade, que isso faz bem para ele, sem dúvidas. E o afeto e acolhimento, ele é muito relacionado aí à questão de se sentir parte de algo, né? Eu vejo que hoje as pessoas não têm mais tanto tolerância com as pessoas que são diferentes, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não tem noção do impacto que isso pode causar na vida das pessoas. Então, quando a gente pensar no pilar emocional, vamos pensar muito no aspecto social e no aspecto afeto e acolhimento. Lembrando que quando você adota novos hábitos, cuidado também para você não ficar totalmente isolado nesse processo. Também nós temos que entender que socializar é um passo fundamental
dentro do processo de envelhecimento, tá ok? O terceiro pilar é o pilar espiritual. Eu acredito que todo mundo tem que acreditar em algo, em um ser superior. Então, independente da sua religião, seu credo, seja lá o que você acredita, eu acredito que você tem que ter algo que você te norteia, e isso é muito importante. Então, a espiritualidade ela é fundamental dentro do processo da envelhecência, tá? Independente da religião que você siga, eu acredito, e as conversas que nós temos com as pessoas idosas, com as pessoas que estão no processo de envelhecimento, o que tem muito em comum é isso, a questão da espiritualidade, tá bom? E o quarto pilar, que a gente também fala bastante, é relacionado à gestão financeira. Aí é onde a gente tem que entender que não é só saúde, não é só ser social e também espiritual, que você também tem que ter uma gestão financeira. Conversando com um paciente semana passada, falando sobre envelhecência, ele falou assim: é muito fácil envelhecer para quem tem dinheiro. Eu não vou falar que seria fácil, talvez o acesso aos serviços, acesso às informações e você ter um suporte, eles facilitem esse processo, mas depende totalmente do indivíduo. Aquele que não tem talvez uma gestão financeira muito boa, também não é motivo para ele não ter um processo de envelhecimento da forma ideal. Então assim, o que eu falei para esse meu paciente, o dinheiro ele vai ajudar sim, sem dúvida, mas o teu planejamento e a execução desse processo de envelhecimento, que é a envelhecência, ele independe exclusivamente da questão financeira. A gente vai ter durante esses anos, que vamos falar muito sobre isso, vários exemplos de pessoas com condição financeira e pessoas com menos condição financeira, dando relatos em relação ao processo de envelhecimento. Então, a gestão financeira é importante, ela faz parte e nós temos que nos atentar em relação a isso. Inclusive hoje eu subi um vídeo no YouTube falando sobre isso, tempo versus intensidade. As pessoas falam assim: eu quero ficar com um corpo, quero perder 10 quilos em 2 meses. Aí dá intensidade, porque quanto menos tempo eu tenho, mais intenso eu tenho que ser. Eu quero ficar milionário em 3 anos. Ele vai ter que dar muita intensidade, porque ele definiu um prazo curto em relação a tempo. Então, quando a gente fala de gestão financeira, a gente fala muito sobre tempo e intensidade. Então, quando a gente fala de gestão de forma geral, a gente tem que entender que a gestão está relacionada a todos os aspectos da envelhecência. Todos os aspectos da envelhecência. Então, o que a gente tem que entender é de nossa responsabilidade fazer a gestão dos nossos pilares. Quais são os nossos pilares? A gente pensa em pilar físico, pilar emocional, espiritual e financeiro. O Márcio pediu para falar um pouquinho mais sobre tempo e intensidade. Falar um pouquinho sobre tempo e intensidade, lembrando que tem o nosso canal no YouTube, tá bom? Que aqui no Instagram tem lá o link direitinho para você, siga lá a gente, e tem um vídeo bem bacana falando sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre tempo e intensidade. Quando a gente projeta, quando a gente faz gestão, a gente tem algumas metas, e essas metas são fundamentais. E definimos tempo para cada um deles, né? O que eu sempre digo? O tempo, ele está ao nosso favor quando planejado. O tempo não está ao nosso favor quando não planejado. Então, quando você precisa de resultados rápidos, grandes resultados em curto espaço de tempo, é possível. Porém, a tua intensidade vai ter que ser bem maior. Vou dar exemplo dentro da minha profissão, na fisioterapia. Vamos lembrar do caso do Neymar, na Copa do Mundo, que ele teve uma entorse de tornozelo bem grave.
Todo mundo falava que ele estava fora da Copa, ele não tinha como, lesão grave, de fato foi uma lesão grave. O que aconteceu? Ele tinha um tempo curto para poder jogar e o que eles fizeram? O tratamento fisioterapêutico realizado nele foi intenso, era de manhã, de tarde e de noite. E eu acredito que ele, enquanto estava acordado, ele estava fazendo fisioterapia. E ainda acho que dormindo, ele estava com algum equipamento plugado nele. Então, quando nós temos pouco tempo, nós temos que ter muita intensidade. E isso acontece quando a pessoa também recebe um diagnóstico, voltando aí para a questão da envelhecência, você está pré-diabético, com, sei lá, 40 anos. A pessoa no outro dia ou no mesmo dia já chega em casa falando, não, vamos ter que mudar tudo porque eu estou pré-diabético e eu preciso mudar, senão vou virar diabético e assim por diante. Com 40 anos, 42 anos, ele vai conseguir ali controlar, fazendo uma gestão boa. Mas tem gente que já recebe o diagnóstico que é diabético. Então a pessoa vai falar assim, putz, se eu tivesse feito isso há um tempo atrás, talvez eu não estaria passando por isso. Então, o tempo e a intensidade, eles são fundamentais, tá? São fundamentais. Como eu falo, o tempo a gente não consegue controlar, a gente consegue planejar o tempo, isso a gente consegue. E a intensidade nós sim conseguimos definir. Eu consigo definir se você é intenso ou não. E o tempo a gente só consegue planejar dentro de um propósito. Falando de propósito, eu acho que isso foi o mais importante dentro da série que eu assisti esse final de semana, falando sobre como viver 100 anos, e é o propósito. Essa série é bem interessante, são várias regiões do mundo que as pessoas passaram aí dos 100 anos, tá? O que eles todos falam que é incrível? Todos têm um propósito. O que seria um propósito? Aquilo que me faz levantar todos os dias e ir à luta. Eu acho que esse é o grande lance da envelhecência, tá? Por quem ou para quem você está envelhecendo hoje? É pelo teu filho? É pelo teu neto? É por você querer ter 70 anos de idade e ser ativo? Então, eu acho que o primeiro passo dentro da envelhecência que a gente tem que ter é pensar, na verdade, no propósito. A gente acredita que a nossa vida ela vai ser totalmente retilínea e com nossos planejamentos e tudo dando certo. E na verdade não vai ser bem assim. Eu falo isso com meus pacientes e até com alguns amigos bem próximos. Eu falo assim, aí, a gente tem que estar preparado com o diagnóstico, né? Porque vai aparecer um diagnóstico. Uma hora vai aparecer um diagnóstico. Então, eu pergunto e sempre desafio eles assim, e aí, como vai estar o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito para enfrentar um diagnóstico? Parece meio dramático, pode até parecer, mas é o fato. Então, o meu propósito hoje é justamente isso. Estou preparando minha mente, meu corpo e meu espírito para o futuro. O que vai ser do futuro, eu não sei, mas eu quero estar pronto para viver ele intensamente, né? Então, a palavra e a ideia que eu quero passar para vocês é justamente sobre isso. Envelhecer, ele é um processo fisiológico que vai que ele vai acontecer independente da tua vontade ou não. Agora, a tua vontade pode definir e planejar o processo de envelhecimento. Então era isso que eu queria falar com vocês, tá? Eu vou responder algumas perguntas que estão chegando para mim aqui pelo WhatsApp também. No meu history, vou responder algumas perguntas lá e vou abrir outra caixinha de pergunta para a gente responder mais sobre isso. E o mais importante dentro desse processo, pessoal, é que a envelhecência ela é um estado de espírito. Envelhecer, ele pode ser bom, pode ser bacana, ele pode ser o que você quiser, mas depende muito do que a gente vem cultivando hoje, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, uma excelente segunda-feira aí, recente segunda-feira, e quem assistir qualquer outro dia, um excelente dia, e saiba, toda segunda-feira, às 18 horas, horário de Rio Branco, e 20 horas, horário de Brasília, a gente vai ter uma live falando um pouquinho mais sobre envelhecência, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e vamos lá, que viva a envelhecência!